Seja bem-vindo para mais um estudo do nosso PG. Hoje, no estudo número 5, nós vamos estar falando a respeito de Jesus, seu chamado e qual a resposta que nós devemos dar a ele. Queria que você me acompanhasse na leitura do texto, está em Mateus capítulo 4, versículos 12 até 25, é um texto um pouco extenso, e eu queria que você desse atenção aí no que diz a palavra de Deus. Diz assim a minha versão: quando Jesus soube que João tinha sido preso, ele deixou a Judéia e voltou para a Galiléia, mas não ficou em Nazaré. Ele saiu de lá e foi viver em Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Isso cumpriu o que Deus disse por meio do profeta Isaías: na terra de Zebulon e de Naftali, à beira-mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde moram muitos que não são judeus, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para aqueles vivendo na região onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Desde então, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Um dia, quando Jesus estava andando ao lado do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, lançando a rede no mar, pois eles eram pescadores. Jesus os chamou e disse: venham, sejam meus discípulos, e eu farei de vocês pescadores de homens. E na mesma hora, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Um pouco mais na frente, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, sentados num barco com o pai deles, Zebedeu, consertando as redes, e ele os chamou. Imediatamente, eles deixaram o barco, eles deixaram o pai e o barco e o seguiram. Jesus andou por toda a região da Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e anunciando as boas notícias do reino. E ele curava todos os tipos de doenças, sendo elas doenças incuráveis ou doenças temporárias. As notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. Por isso as pessoas começaram a trazer todos os tipos de enfermos, aqueles tomados de doenças incuráveis, os atormentados com dores, os endemoniados, os epiléticos e os paralíticos. E ele curou todos. Um grande número de pessoas o seguia aonde quer que ele fosse. Pessoas da Galiléia e de Decápolis, as 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e de além do rio Jordão. Essa é o resumo, do início do ministério de Jesus, o seu chamado aos seus discípulos, e nós vamos meditar um pouco sobre isso hoje. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que Jesus nasceu em Belém, cumprindo uma profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que dizia exatamente qual seria a cidade onde nasceria o Messias. Ele nasceu em Belém, se criou em Nazaré, na Galiléia, e depois que começou o seu ministério público como profeta, como mestre, como rabi ambulante, ele se mudou para Cafarnaum durante esse período em que ele se apresentou ao mundo, dos 30 aos 33 anos. Provavelmente ele estava fixado em Cafarnaum para cumprir exatamente aquilo que Deus havia falado. Você deve prestar atenção que Mateus ele é especialista em fazer menção ao que a Bíblia diz, Ele já ao registrar a tentação de Jesus no capítulo 4, um pouquinho antes, ele vai dizer que Jesus repreendeu o diabo dizendo: está escrito, ou seja, dando atenção ao que estava escrito, a palavra escrita de Deus. Segunda coisa agora que a gente vê é que Mateus usa a expressão para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. É interessante que ele usa sempre essa fórmula, ele usa no seu evangelho 10 vezes essa expressão para mostrar aos leitores da época a conexão entre a promessa de Deus e Jesus Cristo. Jesus era o cumprimento
das promessas que Deus havia feito centenas de anos antes de sequer Jesus ter nascido. Então, para que se cumprisse o que o Senhor havia dito, Jesus se mudou para Cafarnaum, ali na região da Galileia, Galileia dos gentios, como diz algumas versões. E ali, Mateus usa uma expressão também muito interessante: o povo que estava assentado nas trevas viu brilhar uma grande luz. Que coisa interessante, né? A ausência da palavra de Deus é comparada com trevas. Os gentios não tinham a palavra escrita, eles não eram judeus. E o profeta usa essa expressão: aqueles que estão assentados na escuridão, sem luz do Evangelho. Deus envia a eles a graça, a misericórdia, por meio da palavra viva que é Jesus Cristo. Foi assim comigo e com você. Antes de nós nos tornarmos cristãos, como diz o apóstolo Paulo, Satanás havia cegado o nosso entendimento. Nós não conseguimos enxergar, ainda que pudéssemos ouvir, mas nós não conseguimos compreender aquilo que se dizia a respeito de Cristo. Até o dia que, pela graça de Deus, foi manifestado o seu favor, o Senhor desvendou os nossos olhos, desentupiu os nossos ouvidos espirituais, e nós passamos então a ver e a ouvir as maravilhas da sua lei. Mateus, ele existe assim como uma lembrança para nós de que Deus valoriza cada uma das suas palavras, tudo aquilo que Deus disse na Bíblia. Ele fez questão de mostrar que havia cumprido na pessoa de Jesus. Para nós serve de alerta e de alento. Alerta porque as palavras duras que Deus previu na sua palavra, elas certamente se cumprirão. E também de alento, que nenhuma das promessas, das boas promessas que o Senhor fez a nós, ficarão sem cumprimento. Deus é fiel, Deus zela por sua palavra para a cumprir. A observação de Jesus, quanto a Jesus, ser exatamente essa luz que brilha no meio daquele povo sem conhecimento de Deus, nos leva a pensar também que esse é o nosso papel. Daqui a pouco nós vamos estudar o trecho das bem-aventuranças em que Jesus diz: vocês são a luz do mundo. E aí a ideia é a mesma. Nós transmitimos o conhecimento verdadeiro para as pessoas que estão, como aqueles que de fato viviam nessa região de Zebulon e Naftali, pessoas que estavam vivendo na escuridão pela ignorância da palavra de Deus. Nós também somos aqueles portadores da luz, mas da luz do Senhor. E os gentios não tinham a luz do Velho Testamento, do Antigo Testamento, como os judeus, e eles estavam dependentes tão somente da revelação geral. É aquela que toda pessoa recebe, é aquela que nos torna indesculpáveis aos olhos de Deus. Ninguém pode dizer que não sabia que Deus existe, porque Deus testifica por meio da sua criação os seus atos poderosos. As pessoas podem não saber que precisam e que existe um Salvador, mas é impossível que alguém fique excusado, possa pedir desculpas e serem aceitas essas desculpas, porque não sabiam que Deus existia. Isso não é verdade, porque a própria criação mostra que existe um Criador. Um relógio mostra que houve alguém que criou aquele mecanismo. Como é que mecanismos tão sensíveis, tão pequenos, microscópicos, podem funcionar com tanta perfeição e as pessoas não admitirem a presença de alguém que os criou? Preferem acreditar na sorte, na chance, na possibilidade infinitesimal daquilo acontecer espontaneamente, mas não querem se dobrar à existência pessoal de um Deus Criador. Por isso essas pessoas haverão de responder por cada um dos seus pecados. Partindo daí, nós vamos ver a atitude de Jesus. Jesus chamou para si quem ele quis. Chamou Pedro e André, seu irmão, depois chamou João e Tiago. E é interessante, queridos, que
a resposta ao chamado de Jesus para estes homens foi imediata. Eles não botaram dificuldades para seguirem o Senhor. O chamado do Senhor é irresistível. Quando o Senhor chama, nosso espírito não tem outra resposta senão dizer: sim, Senhor, eis-nos aqui. Se nós pensarmos do ponto de vista lógico, como assim? Não fizeram nenhuma preparação, não tinha INSS, não tinha seguro-desemprego, simplesmente deixaram as redes e o seguiram. O seu trabalho, a sua profissão passaram a ser discípulos do Mestre de Nazaré. Então, você vê que esse chamado de Deus, ele é soberano, é sobrenatural, ele arrasta de fato. Mas isso não impede que nós tenhamos que dar uma resposta a isso. Ainda que Deus nos chame, e quando Deus nos chama de maneira irresistível, e nós respondemos, ainda assim nós o fazemos porque queremos. Deus não trata ninguém como robô. Deus nos chama a ser santos e nós, pessoalmente, devemos desenvolver uma vida de santidade. Ainda que o decreto de Deus, ainda que o chamado de Deus seja esse, para que nós nos conformemos à imagem do seu Filho, como diz o apóstolo Paulo, ainda assim, somos nós que nos limitamos, nós que jejuamos, nós que oramos, nós que nos conformamos passo a passo com essa imagem. Há tanto a soberania de Deus, como existe também a responsabilidade do ser humano. De tal maneira que todos aqueles a quem o Senhor chamou, estes responderão em obediência, mas responderão em obediência de acordo com a sua própria vontade, né? A nossa atitude como pessoas chamadas por Jesus para serem luz no meio da escuridão deve ser: sim, Senhor, estou aqui, envie-me a mim. Não temos desculpa diante do chamado de Jesus para o rejeitar, e devemos fazê-lo imediatamente, confiando que Ele dará os meios necessários para que nós o sigamos e obedeçamos às suas palavras, né? Em seguida, a última parte aí, a partir do verso 21, eu acho interessante, é uma anotação de Mateus a respeito do desenvolvimento do ministério do Senhor, né? Ele fala que Jesus andava por toda aquela região da Galileia, a partir do verso 23, andava por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curava todo tipo de doença. Eu acho interessante isso, porque o Senhor se importa com as nossas dores. Algumas pessoas pensam que Deus fez o mundo, se afastou, está assistindo como quem assiste um Big Brother aí à distância, torcendo, querendo, mas que fica apenas acompanhando. A Bíblia não mostra isso. Jesus é a perfeita imagem de Deus. Se você quer saber quem é o Deus invisível, olhe para o homem Jesus e você vai saber como Deus pensa e como Deus age. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele andou curando todos os tipos de doença. Ou seja, as pessoas que estavam enfermas, as pessoas que estavam sofrendo, encontraram em Jesus um amigo. Não apenas um médico, mas alguém que sentia o que aquelas pessoas passavam. Isso é tão maravilhoso, né? A gente poder saber que as nossas dores, de que tamanho forem, o texto aqui usa uma expressão interessante, doenças incuráveis, doenças temporárias, como doenças terminais talvez, ou doenças sazonais, como de vez em quando nós enfrentamos uma gripe, uma coisa. Jesus curava a todos. E que coisa boa, nós temos um Deus que se importa com as nossas dores. Um grande número de pessoas passou a seguir a Jesus por causa dos benefícios, né? E nós sabemos que se nós demonstrarmos também o mesmo amor para com os perdidos e para com os que sofrem, muitas pessoas se achegarão a nós. As pessoas querem ser amadas, as pessoas precisam de um amor desinteressado. Quantas pessoas que estão hoje nas igrejas
estão muitas vezes decepcionadas, porque são usadas apenas como um número, são usadas apenas como um participante nas ofertas, nos dízimos, mas não são amadas por serem pessoas por quem Deus morreu, pessoas por quem o Senhor de fato se importa. Que nós sejamos luz para aqueles que estão nas trevas, e nós possamos ser também as mãos, os pés, os braços de Jesus para segurar, sustentar essas pessoas que sofrem, tá certo? Eu vou deixar algumas perguntas aí com o seu líder e eu queria que você respondesse para fixar o sentido desta mensagem de hoje, tá bom? Deus abençoe, se Deus quiser, semana que vem estamos juntos mais uma vez. Tchau, fui!